Bem-vindos ao nosso especial de Natal. Hoje celebramos o nascimento de Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo para trazer esperança, paz e salvação. Prepare-se para mergulhar nessa história que transformou a humanidade. A profecia do Messias. Antes que a luz deste mundo brilhasse sobre mim, meu pai já havia preparado cada detalhe. Minha chegada não foi uma surpresa. Foi prometida, anunciada por meio dos profetas há séculos. Hoje, quero contar a vocês sobre essas palavras que trouxeram esperança ao meu povo e sobre a expectativa que encheu os corações antes do meu nascimento. Isaías, o profeta, ouviu do Pai algo extraordinário. Ele disse: "Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel." Isaías 7,14. Emanuel significa Deus conosco. Essas palavras ecoaram por gerações, plantando a semente da promessa. Deus não permaneceria distante. Ele viria até o seu povo, viveria entre eles, sentiria suas dores, alegraria seus corações. Séculos depois, outro profeta, Miqueias, revelou onde isso aconteceria. Ele proclamou: "Mas tu, Belém Éfrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade." Miqueias 5:2. Belém, uma pequena vila, aparentemente insignificante. No entanto, o Pai escolheu aquele lugar humilde para que eu entrasse no mundo. Enquanto essas profecias eram dadas, meu povo vivia tempos difíceis. Eram governados por reis que falharam em liderá-los, enfrentaram a opressão de nações estrangeiras e ansiaram pela libertação. Nos dias sombrios, as palavras dos profetas eram como luzes brilhando na escuridão. As pessoas falavam entre si: "Quando o Messias virá? Quando o Emanuel estará conosco?" Cada geração olhou para o céu, esperando ver o sinal, ansiando pelo dia em que o Salvador prometido aparecer. Mas enquanto a esperança crescia, também crescia a confusão. Muitos esperavam um rei guerreiro, um libertador político que conquistaria pela força e estabeleceria um reino terreno. Não compreendiam que o reino que eu traria seria maior, eterno, e não se limitasse a este mundo. O Pai, em sua sabedoria, preparava tudo em silêncio. Ele escolheu Maria, uma jovem humilde de Nazaré, para ser minha mãe, uma mulher cheia de graça, fé e coragem. E escolheu José, um homem justo, para cuidar dela e me proteger. Quando o tempo chegou, foi em Belém, exatamente como o profeta disse. Minha mãe, Maria, me trouxe ao mundo em um estábulo, entre animais. Não havia conforto, apenas simplicidade. Não houve trombetas, nem aplausos terrenos, mas os céus celebraram com cânticos de anjos. Pastores que estavam nos campos foram os primeiros a ouvir as boas novas. Eles viram anjos cantando: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade." E veio para mim ver, guiado por uma estrela brilhante. Desde o princípio, a mensagem era clara. Eu vim para os humildes, para os que esperam em Deus. E assim o Pai cumpriu suas promessas. O Emanuel havia chegado. Essa é a história de como eu entrei no mundo. Não foi com poder, mas com humildade. Não em um palácio, mas em uma manjedoura. Eu vim para ser o Salvador que os profetas anunciaram, para trazer luz aos que estavam na escuridão e dar esperança aos que ansiavam pela redenção. O anúncio a Maria. Minha chegada ao mundo não foi um evento comum. O Pai, em sua sabedoria, escolheu alguém especial para ser minha mãe. Maria, uma jovem humilde, mas cheia de fé e coragem. Era um dia comum em Nazaré, uma pequena cidade em Israel. Maria não sabia o que estava por vir, mas o Pai já havia enviado Gabriel, seu mensageiro celestial, para trazer uma notícia que mudaria sua vida e o curso da história.
Gabriel apareceu diante dela, presença sua brilhante e majestosa, mas suas palavras foram cheias de paz. Ele disse: Salve, agraciada, ó Senhor é contigo. Lucas 1:28. Maria ficou assustada, tentando entender o que aquelas palavras diziam. O anjo, percebendo seu temor contínuo: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1:30-33. Maria, ainda incrédula, perguntou: Como será isso, visto que não sou homem? Lucas 1:34. Gabriel explicou com paciência e ternura: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Foi uma revelação grandiosa e, para muitos, difícil de compreender. Maria, uma simples jovem, foi escolhida para trazer ao mundo o Filho do Altíssimo, aquele que cumpriria as profecias e seria a luz para os povos. O anjo contínuo, fortalecendo sua fé ao falar de Isabel, sua parenta, que mesmo em idade avançada, havia concebido um filho. Ele disse: Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Diante de algo tão extraordinário, Maria mostrou o coração pelo qual o Pai a escolheu. Ela não questionou mais, nem resistiu. Em humildade e submissão, respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Com essas palavras, Maria se entregou ao plano do Pai, confiando totalmente em sua vontade. Sua conformidade e fé foram o início de tudo. Ela sabia que isso mudaria sua vida, que enfrentaria desafios e incompreensões, mas ainda assim disse sim. Para mim, essas palavras sempre foram especiais. Antes mesmo de nascer, vi a disposição de minha mãe em obedecer ao Pai. Sua fé era maior do que qualquer dúvida ou medo. Maria aceitou o chamado, não por entender todos os detalhes, mas porque confiou na fidelidade de Deus. Foi assim que a promessa do Emanuel começou a se cumprir, não apenas na história, mas no coração de uma jovem que disse: Faça-se em mim conforme a tua palavra. O Pai sabia quem escolher. Maria não era poderosa aos olhos do mundo, mas sua fé e humildade foram suficientes para trazer ao mundo o Filho do Altíssimo. O anúncio a José. Meu pai terreno, José, foi um homem justo e bondoso. Quando o Pai escolheu Maria para ser minha mãe, também escolheu José para cuidar dela e de mim. Mas a jornada de José também foi marcada por desafios, dúvidas e um chamado à fé. Tudo começou quando ele soube que Maria, a quem ele estava prometido em casamento, estava grávida. Ele sabia que não era o pai. Imaginem o peso desse momento. Para qualquer homem, essa notícia seria devastadora. Ele poderia ter exposto Maria ao julgamento público, mas José era diferente. Ele a amava e decidiu em seu coração deixá-la em segredo, protegendo-a de humilhações e da severidade da lei. Naquela noite, enquanto dormia, o pai enviou um mensageiro para mudar tudo. Um anjo apareceu a José em sonho com uma mensagem clara e poderosa. O anjo disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:20-21. Aquelas palavras trouxeram paz ao coração de José. Ele entendeu que o que estava acontecendo não era um escândalo humano, mas um plano divino. O nome que o anjo revelou, Jesus, significava o Senhor salva. Desde antes do meu nascimento, meu propósito já estava claro:
salvar o povo de seus pecados, trazer luz às trevas e reconciliação entre Deus e os homens. O anjo também lembrou a José das palavras dos profetas, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:23. José compreendeu que estava diante de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Quando ele despertou, não hesitou. Ele sabia que aquela mensagem era do Pai e sua fé o conduziu. José tomou Maria como sua esposa e, a partir daquele momento, dedicou-se a proteger e cuidar de nós. Ele sabia que seu papel era crucial para que o plano de Deus se cumprisse. José foi um homem de fé e obediência. Ele não precisou de muitas explicações. Bastou uma palavra do Pai para que ele agisse. Seu coração estava alinhado com o propósito divino, e sua coragem silenciosa permitiu que Maria e eu seguíssemos em segurança. Meu pai sabia o que estava fazendo quando escolheu José. Ele não era rico ou poderoso aos olhos do mundo, mas sua justiça, humildade e força interior o tornaram o homem perfeito para a missão. Assim como Maria disse sim ao chamado do Pai, José também aceitou o papel que lhe foi dado. Ele foi meu protetor, meu guia nos primeiros anos e um exemplo de fé silenciosa. A história de José nos lembra que mesmo nos momentos de dúvida, Deus tem um plano. Ele nos chama a confiar e obedecer, mesmo quando não entendemos tudo. Foi assim que José recebeu Maria e se tornou parte do grande mistério que mudou o mundo. A jornada para Belém. Minha chegada ao mundo aconteceu em um tempo de desafios e mudanças. César Augusto, o imperador de Roma, havia decretado que todos os habitantes de suas terras deveriam ser recenseados. Era uma ordem que ecoava por todo o império, e meu pai terreno, José, não estava isento. José era da linhagem de Davi, e isso exigiu que ele viajasse até Belém, a cidade de seus ancestrais, para cumprir o decreto. Naquele momento, minha mãe, Maria, estava grávida de mim. Eu estava perto de nascer, mas o mundo não esperava por isso. O decreto era urgente, e eles precisaram partir. Imaginem uma jornada. De Nazaré a Belém, a distância era longa, cerca de 145 milhas, atravessando montanhas, vales e caminhos difíceis. Não havia estradas pavimentadas ou conforto. José guiava o burro com cuidado, enquanto Maria, sentada, segurava sua barriga em crescimento. A cada passo, o Pai estava com eles. O caminho era cansativo, mas meu Pai Celestial sabia exatamente o que estava fazendo. Essa jornada para Belém não era um simples cumprimento de um decreto humano, era parte do plano divino. Os profetas já anunciaram que eu nasceria em Belém. Miqueias escreveu: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Miqueias 5:2. Nada acontece por acaso. O decreto de César, as estatísticas da viagem, tudo apontava para o cumprimento das promessas do Pai. Maria e José enfrentaram dificuldades no caminho. Havia cansaço, incertezas e os olhares curiosos de quem via aquela jovem grávida em uma jornada tão longa. Mas José, com sua força silenciosa, cuidava de Maria, garantindo que ela estivesse protegida. A estrada parecia interminável, mas ao longo, finalmente avistaram Belém. Era uma cidade pequena, movimentada pelo recenseamento, com muitas famílias chegando de lugares diferentes. Cada hospedagem estava lotada. Quando cheguei, não havia lugar para ficar. Não havia camas macias, nem quartos confortáveis, esperando por eles. Mas José não desistiu. Ele encontrou um estábulo, um lugar humilde, onde os animais descansavam. Era simples, mas seguro, e foi ali que eles se abrigaram. Enquanto minha mãe descansava, talvez olhando para o céu estrelado, ela sabia que o momento estava próximo.
José também sabia, e sua fé o sustentava. Eles viajaram não apenas para cumprir a ordem de César, mas para ser parte de algo muito maior. O cumprimento do plano de redenção que o Pai havia preparado desde o princípio. Belém, uma pequena cidade, foi testemunha de um evento que mudaria o mundo. E tudo começou com uma longa e difícil jornada de fé e obediência. O milagre em Belém. Naquela noite em Belém, o mundo estava prestes a mudar. Meu pai havia planejado este momento desde o princípio, e todas as profecias se cumpririam. Minha mãe, Maria, já sentiu as dores do parto. José, sempre ao seu lado, fez o possível para criar um ambiente seguro e acolhedor no lugar onde estavam. Não era uma casa nem um palácio, mas um estábulo, um espaço simples onde os animais descansavam. Eu nasci ali, em meio à humildade. Não havia camas macias ou lençóis de linho, apenas palha e o calor da minha mãe e de José. Eles me envolveram em faixas e me colocaram em uma manjedoura, um lugar onde os animais se alimentavam. Não houve pompa, nem celebraram terrena, mas enquanto o mundo dormia, os céus se alegravam. Aquele momento foi o cumprimento da promessa de meu pai ao mundo, a promessa que Miqueias havia anunciado há séculos antes. Mas tu, Belém Éfrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a modernidade. Miqueias 5:2. Eu nasci em humildade para mostrar ao mundo que o Pai não busca grandeza terrena. Ele valoriza corações puros e fé sinceros. Meu primeiro berço não foi dourado, mas de madeira simples. Meu primeiro teto não foi adornado com pedras preciosas, mas foi iluminado pelas estrelas que ele criou. Enquanto eu relatava na manjedoura, minha mãe me olhava com amor e admiração. José, ao seu lado, eu observava com olhos que refletiam tanto a responsabilidade quanto a alegria de ser parte de algo tão grande. Naquela noite, o mundo mal sabia que algo extraordinário havia acontecido. Não havia multidões, mas os céus celebravam. Um coro de anjos apareceu aos pastores que estavam nos campos próximos, dizendo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Lucas 2:11-12. Os pastores vieram rapidamente para ver o que os anjos foram anunciados. Homens simples, habituados à solidão dos campos, foram os primeiros a me visitar. Eles se ajoelharam diante de mim, não porque eu estava em um trono, mas porque eles consideraram o propósito do meu pai. Ali, em Belém, em um estábulo simples, o plano de salvação começou a se revelar. Meu nascimento não foi anunciado em palácios, mas aos humildes. Não foi cercado por riquezas, mas pelo calor de um estábulo e pelo amor de uma jovem mãe e de um pai terreno justo. Eu vim ao mundo assim para que todos saibam que o amor do meu Pai alcança os corações simples e os lugares mais humildes. Naquela noite, a promessa foi cumprida e a esperança nasceu em Belém. A aparição dos anjos aos pastores. Naquela noite em Belém, enquanto eu repousava na manjedoura, meu pai preparava algo especial para anunciar ao mundo a chegada do Salvador. Ele não escolheu reis ou nobres para ouvir a notícia primeiro. Ele escolheu pastores, homens simples que viviam nos campos, cuidando de suas ovelhas. Era uma noite tranquila. Os pastores estavam reunidos ao redor de uma fogueira, conversando e observando o rebanho. Mas então o céu escuro se iluminou com uma luz gloriosa, e um anjo apareceu diante deles. Eles ficaram assustados, e quem não ficaria? Mas o anjo lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:10-11.
Essa mensagem foi a primeira proclamação do meu nascimento. O anjo continuou: isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um bebê envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Lucas 2:12. Enquanto os pastores ainda absorviam aquelas palavras, algo extraordinário aconteceu. O céu se encheu de uma multidão de anjos, um exército celestial, cantando em uníssono: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Lucas 2:14. Aqueles pastores, acostumados à quietude dos campos, foram os primeiros a ouvir a música dos céus celebrando a chegada do Salvador. A mensagem era clara. Meu nascimento trazia alegria para toda a humanidade e paz àqueles cujos corações se voltassem ao meu Pai. Assim que os anjos se afastaram e o céu voltou à escuridão, os pastores olharam uns para os outros, cheios de emoção. Eles sabiam que precisavam me encontrar. Disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos revelou. Lucas 2:15. Eles deixaram suas ovelhas e seguiram rapidamente até Belém. Não havia mapas ou guias, mas a fé os conduziu. Quando chegaram ao estábulo, viram minha mãe, Maria, e José ao meu lado, e ali, envolto em faixas e deitado em uma manjedoura, eles me encontraram. Ao me verem, seus corações se encheram de alegria. Eles entenderam que aquilo que o anjo lhes dissera era verdade. Eu era o Salvador prometido, o Messias enviado por Deus. Os pastores não guardaram aquela experiência para si. Depois de me visitarem, saíram proclamando a todos o que tinham visto e ouvido. Suas palavras encheram de maravilha os corações daqueles que os escutaram. Meu pai escolheu pastores para serem os primeiros a receber a notícia, porque ele olha para os humildes e os de coração puro. Eles representavam as pessoas comuns, aquelas que muitas vezes são esquecidas, mas que estão no centro do plano de salvação. Naquela noite, a glória de Deus foi proclamada e a paz foi anunciada à terra. E tudo começou com anjos cantando aos pastores nos campos, uma mensagem que ecoa até hoje. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. A estrela de Belém e os magos. Meu nascimento não foi apenas para os pastores e para Israel. O Pai quis que minha vinda ao mundo fosse reconhecida além das fronteiras, para que todos soubessem que eu vim para toda a humanidade. No Oriente, havia homens sábios que estudavam os céus e buscavam compreender os sinais do universo. Eles eram conhecidos como magos, e suas observações os levaram a notar algo extraordinário: uma nova estrela, brilhante e única. Eles sabiam que aquela luz anunciava o nascimento de um rei. Movidos por esse sinal celestial, eles deixaram suas terras e começaram uma longa jornada, seguindo a estrela que os guiava. Sua busca os levou até Jerusalém, onde perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. A pergunta deles despertou grande agitação. O rei Herodes, que governava na época, ficou perturbado. Ele convocou os sacerdotes e mestres da lei para perguntar onde o Messias deveria nascer. Eles responderam com as palavras do profeta: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. Herodes, e temendo perder seu poder, chamou os magos em segredo. Ele lhes disse para irem a Belém e encontrarem o menino, prometendo também adorá-lo. Mas no coração de Herodes havia intenção de destruição, não de adoração. Os magos deixaram Jerusalém e a estrela voltou a guiá-los. Ela parou sobre o lugar onde eu estava com minha mãe e José. Quando os magos entraram, viram-me, um menino pequeno, mas reconheceram quem eu era. Eles se ajoelharam e me adoraram. Então eles abriram seus tesouros e me ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Cada presente tinha um significado especial. Ouro, um presente digno de reis
simbolizava minha realeza. Incenso, usado em adoração, reconhecia minha divindade. Mirra, uma resina usada em embalsamamento, apontava para o sacrifício que eu faria por toda a humanidade. Esses homens sábios, vindos de tão longe, entenderam algo que muitos ainda não compreendiam. Eu era o Rei dos Reis, enviado pelo Pai para trazer salvação ao mundo. Após me adorarem, os magos receberam um aviso em sonho para não voltarem a Herodes. Então, seguiram por outro caminho, retornando às suas terras. Eles haviam cumprido sua missão, me reconheceram e proclamaram com seus presentes quem eu era. A estrela que os guiou foi mais do que um fenômeno celestial. Foi um sinal do Pai, mostrando que minha vinda era para todos os povos. E os magos, em sua busca pela verdade, foram um exemplo de fé e reverência. Naquele momento, o céu e a terra se uniram, mostrando que o Pai havia enviado a luz para todos os que a buscassem. E a estrela de Belém, brilhando intensamente, foi o farol que conduziu os corações sinceros ao Salvador do mundo. A reação de Herodes. Nem todos celebraram o meu nascimento. Enquanto os pastores e magos se alegravam, outros viam minha chegada como uma ameaça. Um deles foi Herodes, o rei que governava sobre a Judéia. Quando os magos chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mateus 2:2. Herodes ficou alarmado. Ele era um homem inseguro, obcecado pelo poder, e a simples menção de outro rei despertou medo em seu coração. Herodes sabia que não era o rei legítimo de Israel. Ele não era da linhagem de Davi. Então, ao ouvir falar de um rei dos judeus nascido em Belém, sentiu que seu trono estava ameaçado. Ele convocou os sacerdotes e mestres da lei para perguntar onde o Messias deveria nascer. Eles citaram as Escrituras, confirmando que seria em Belém. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Mateus 2:6. O temor de Herodes cresceu. Ele chamou os magos em segredo e tentou manipular a situação. Fingindo interesse, disse-lhes: ide e informai-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, comunicai-o, para que também eu vá e o adore. Mateus 2:8. Mas Herodes não queria me adorar. Ele queria me destruir. No coração dele havia um plano sombrio: eliminar qualquer ameaça ao seu poder. Enquanto os magos seguiam a estrela até Belém, Herodes aguardava com impaciência. Mas meu pai, em sua sabedoria, protegeu a mim e àqueles ao meu redor. Quando os magos me encontraram, adoraram-me e ofereceram seus presentes. Após sua visita, receberam um aviso em sonho para não voltarem a Herodes. Eles obedeceram e retornaram por outro caminho. Herodes ficou furioso ao perceber que havia sido enganado. A ameaça ao seu trono continuava e ele estava disposto a tudo para eliminar o perigo. Mas meu pai, que conhece os corações de todos, estava sempre à frente. Ele alertou José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Mateus 2:13. José, obediente como sempre, levantou-se durante a noite, tomou minha mãe e a mim e partiu para o Egito. Foi assim que meu pai nos protegeu, afastando-nos do alcance de Herodes e de seus planos sombrios. Herodes não compreendia que o meu reino não era deste mundo. Ele via a luz que eu trouxe como uma ameaça ao seu trono terreno, quando, na verdade, eu vim para trazer um reino eterno de justiça e paz. Seu coração endurecido o cegou para a verdade, e seu medo o levou a atos de crueldade.
Ainda assim, minha missão continuava. O pai tinha um plano e nada poderia impedi-lo. Mesmo diante da oposição e do ódio, a luz do mundo havia nascido e o amor do pai triunfaria sobre as trevas. A fuga para o Egito. Meu nascimento trouxe esperança ao mundo, mas também despertou medo nos corações daqueles que não compreendiam o plano do meu pai. Quando os magos voltaram às suas terras por outro caminho, sem informar Herodes, ele ficou furioso. Sua ira transformou-se em um plano de destruição. Meu pai, que cuida de todas as coisas, sabia do perigo. Então, naquela noite, ele enviou um anjo para avisar José em sonho. O anjo disse: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo." Mateus 2:13. José, como sempre, foi obediente. Ele não questionou nem hesitou. Levantou-se no meio da noite, acordou minha mãe, Maria, e juntos partiram. Eu era apenas um bebê, mas naquela fuga estava a continuidade do plano de salvação. A jornada para o Egito não foi fácil. A distância era longa e o caminho árduo. José e Maria enfrentaram o frio da noite e o calor do dia, guiados apenas pela fé e pela proteção divina. Eles sabiam que o Pai estava conosco, guiando cada passo. Enquanto viajávamos, Herodes ordenava um ato terrível em Belém. Todos os meninos de 2 anos ou menos foram mortos, na tentativa de me destruir. Era um momento de luto e dor para muitos, mas o plano do Pai seguia intacto. Ele já havia prometido: "Do Egito chamei o meu filho." Oséias 11:1. No Egito, encontramos refúgio. Era uma terra estrangeira, com costumes e línguas diferentes, mas foi ali que o Pai nos guardou em segurança até que o tempo certo chegasse. José, sempre fiel, encontrou maneiras de sustentar nossa pequena família, enquanto minha mãe me cuidava com amor e dedicação. Essa fuga não foi apenas uma ação para salvar minha vida, foi o cumprimento de uma profecia. Desde o início, cada passo foi planejado pelo Pai. Do Egito eu seria chamado para mostrar que o propósito dele transcende fronteiras e limitações humanas. A fuga para o Egito nos lembra que seguir o plano de Deus pode significar enfrentar dificuldades e incertezas, mas também mostra que ele está sempre presente, guiando e protegendo. José e Maria confiaram plenamente, e essa confiança nos manteve seguros até o momento em que pudéssemos retornar. Quando o tempo certo chegou, meu pai enviou outra mensagem a José, dizendo que era seguro voltar. Mas essa já é outra história, porque o propósito de Deus sempre se desenrola no tempo perfeito. Naquele tempo, enquanto viajávamos pela noite em direção ao Egito, minha família foi exemplo de fé e obediência. Cada passo dado naquela jornada silenciosa ecoava a verdade de que Deus sempre cumpre suas promessas. O massacre dos inocentes. Enquanto minha família buscava refúgio no Egito, Herodes, em sua fúria e medo, tomou uma decisão cruel. Ele não podia aceitar a ideia de um rei dos judeus que não fosse ele mesmo. Em seu desespero para eliminar qualquer ameaça ao seu trono, Herodes ordenou um ato que mancharia a história de Belém com dor e lágrimas. Ele enviou soldados para matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade em Belém e nas vilas ao redor. Herodes pensava que entre aquelas vidas inocentes estaria a minha. Imaginem o horror daquela manhã. Os sons de passos apressados, gritos de soldados, portas arrombadas e o choro angustiado das mães. Meu coração sempre se entristeceu por aquele dia, porque embora o Pai tenha me protegido, tantos inocentes perderam suas vidas. A dor foi profunda
e as lágrimas das mães ecoaram pelo tempo. Era o cumprimento da profecia de Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, lamentação e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Jeremias 31:15. Raquel, a matriarca de Israel, representava todas as mães que choravam a perda de seus filhos naquele dia. Elas não sabiam por que aquilo estava acontecendo. Não compreendiam que seus pequenos eram vítimas do medo de um homem que não conseguia ver além de seu próprio poder terreno. Meu pai viu cada lágrima derramada, ouviu cada grito de dor e acolheu cada vida inocente em seus braços eternos. Ele sabia que o mal de Herodes era uma sombra momentânea diante do plano maior de redenção e vida que estava por vir. O massacre dos inocentes foi uma tentativa desesperada de apagar a luz que havia chegado ao mundo, mas a luz não pode ser apagada pelas trevas. Herodes acreditava que sua violência garantiria o trono, mas sua ação apenas confirmou a profundidade do mal que eu vim para vencer. Eu vim para trazer cura às nações, para consolar os que choram, para dar esperança aos quebrantados de coração. Mesmo naquela tragédia, o Pai estava trabalhando para cumprir seu propósito de salvar o mundo. As mães de Belém choraram naquela noite, mas suas lágrimas não foram em vão. Elas testemunharam que o mundo precisava de salvação, e essa salvação havia chegado, mesmo que ainda não compreendessem. Herodes, com todo o seu poder, não conseguiu deter o plano do Pai. Meu nascimento e minha missão continuariam, porque nada pode impedir o amor e a redenção que Deus tem para o seu povo. A dor daquele dia nunca será esquecida, mas eu vim para trazer consolo eterno, para secar as lágrimas dos que sofrem e para restaurar o que foi perdido. O retorno a Nazaré. Depois de nossa fuga para o Egito, vivemos como estrangeiros em uma terra distante. Meu pai terreno, José, trabalhou para nos sustentar, e minha mãe, Maria, cuidava de mim com amor e dedicação. Embora estivéssemos longe de nossa terra, nunca estivemos fora do cuidado do Pai. Quando o tempo certo chegou, o Pai enviou novamente um anjo a José em sonho. O anjo disse: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreu os que procuravam tirar a vida do menino." Mateus 2:20. José, fiel como sempre, obedeceu imediatamente. Ele declarou-se, tomou minha mãe e a mim, e começamos a jornada de volta para casa. O caminho de volta para Israel foi diferente da fuga para o Egito. Desta vez, não foi marcado pelo medo, mas pela esperança. Quando chegamos, José descobriu que Arquelau, filho de Herodes, governava na Judéia. Ele temeu por nossa segurança, mas o Pai mais uma vez nos guiou. Em um sonho, José foi avisado para ir para a Galileia, e foi assim que nos estabelecemos em Nazaré, uma cidade pequena e humilde. Nazaré foi onde eu cresci. Era um lugar simples, longe das atenções e perigos que envolveram meu nascimento. Ali, eu aprendi as lições da vida cotidiana. Cresci em sabedoria e estatura, e vivi entre meu povo. Mesmo em Nazaré, as profecias continuaram a se cumprir. Foi dito pelos profetas que eu seria chamado Nazareno, uma expressão que falava da humildade e simplicidade com as quais minha vida terrena começaria. Minha infância foi como a de muitas crianças daquela época, mas também foi marcada pela presença constante do Pai. José, com suas mãos calejadas, me ensinou o ofício da carpintaria. Maria, com seu coração cheio de fé, me ensinou sobre o amor, a compaixão e as promessas do Pai. A vida em Nazaré era tranquila, mas cheia de propósito. O Pai estava preparando cada detalhe, cada momento para o ministério que eu realizaria. Mesmo longe dos grandes centros e dos holofotes do mundo, Nazaré foi o lugar onde minha história como homem começou a se desenrolar.
A jornada de volta do Egito para Nazaré foi mais do que uma viagem física. Foi um símbolo da proteção e direção do Pai em cada etapa da minha vida. Ele estava conduzindo minha família, guiando-nos para o lugar onde eu estaria seguro e onde poderia crescer até o momento de iniciar minha missão. Ali, em Nazaré, o plano de salvação continuava a ser tecido, longe dos olhos do mundo, mas sempre sob o olhar cuidadoso do Pai. Que a história do nascimento de Jesus renove em nossos corações a esperança, a fé e o amor. Que esta noite de Natal nos lembre da verdadeira luz que ilumina o mundo e do propósito maior que nos une como filhos de Deus. Desejamos que este Natal seja repleto de paz, alegria e o abraço caloroso da graça divina. Feliz Natal e que a presença de Cristo esteja sempre com você e sua família.